Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículos 1 a 12, as bem-aventuranças, ou ainda as beatitudes, ou ainda os macarismos. Como eu disse para vocês na introdução, de forma bem rápida e resumida, o Sermão do Monte é o anúncio da chegada do reino de Deus. Então Jesus anuncia a vinda do reino. Ele é o rei. A gente tem um novo rei, uma nova lei e um novo povo. O povo agora não é único e exclusivamente o povo de Deus, sendo o povo de Israel, e sim abrindo também o reino para os gentios. A gente tem uma nova lei, e estudamos isso ontem no culto de jovens. A nova lei em Cristo Jesus, novos mandamentos. Jesus aqui passa também os novos mandamentos, ele reinterpreta a lei e resume aqueles dois mandamentos principais, trazendo um novo mandamento, que é a questão do amor. O amor não é algo novo, o amor já está escrito há muito tempo, mas agora temos algo novo, que é amar como Cristo amou. E um novo rei, o rei Jesus, que agora se revela, o Messias se revela e fala aos seus súditos. Também discutimos sobre a questão de para quem Jesus fala o sermão. Há quem defende que ele falou único e exclusivamente para os discípulos, porque ele diz que após ele fazer curas e milagres na multidão, ele chama os discípulos e começa e se assenta e ensina a eles. Mas o que a gente sabe é que Jesus fala aos discípulos ao seu redor e forma-se uma multidão de pessoas ao redor dos discípulos. Entendendo que, assim como uma pregação na igreja, assim como essa aula de EBD, ela é primeiramente para os discípulos de Jesus, para os servidores de Jesus, aqueles que creem em Jesus, ela também é de cunho evangelístico. Uma pessoa que não conhece Jesus pode muito bem assistir essa aula, pode muito bem assistir a pregação e se converter. Então, assim como a pregação é tanto para o crente quanto para o não crente, Jesus ele fala assim do monte tanto para os seus discípulos quanto para aqueles que não eram os seus discípulos. Então, ele falando sobre o Sermão do Monte, temos muitas heresias, poucas passagens bíblicas, tem tantas heresias e interpretações erradas quanto o Sermão do Monte, que compreende Mateus 5, 6 e 7. 3 capítulos da Bíblia, e eu estou para dizer que é, no mínimo, top 3 passagens, se não for a primeira, que tem mais heresias e interpretações erradas. Só nas bem-aventuranças aqui, a gente tem dezenas de interpretações erradas. John MacArthur, ele lista 12 interpretações erradas sobre o Sermão do Monte como um todo. Porque há quem diga que o Sermão do Monte, ele é um conjunto de leis para você obedecer e ser salvo. Há quem diga que o Sermão do Monte, Jesus usa um hipérbole, um exagero, em coisas que você não precisa necessariamente obedecer. Então, há vários tipos de heresias. E isso que John MacArthur separa 12 principais. Existem vários outros. Em cada passagem específica, você vai encontrar mais e mais heresias, fruto de mais e mais interpretações erradas. Existe uma grande diferença entre você ler a Bíblia e você estudar a Bíblia. Na semana passada, no final da aula, eu perguntei para vocês, me diz aí, quantas são as bem-aventuranças? E eu torno a perguntar para vocês, quantas são as bem-aventuranças? A Beca falou assim, olha, não é só contar. Quantas são as bem-aventuranças? O debate sobre as bem-aventuranças já começa aí. Há quem diga que são 8 e há quem diga que são 9. Mas eu contei aqui na minha Bíblia e eu contei 9, que são 9 bem-aventuranças. Como é possível alguém falar que são 8? Por quê? Após eu também acreditei minha vida toda que era 9. Eu li a Bíblia, abri, contei. Inclusive eu gosto muito do número 9. Esse é um dos motivos, eu não uso a 9 por causa disso, mas é um dos motivos pelo qual eu gosto do número 9. Um dos 3 motivos que eu gosto do número 9. E aí, eu estudando agora aos 25 anos, eu descubro que são 8 bem-aventuranças. Por que são 8 bem-aventuranças? Primeiro, o que são as bem-aventuranças? As beatitudes, vem do latim beatus, que significa uma alegria, uma felicidade tremenda, ou ainda os macarismos, porque a palavra grega que aparece aqui por 9 vezes, a palavra macarios. E macarios, ela tem um significado muito profundo para a cultura grega naquela época, que por sua vez é uma tradução de outra palavra do aramaico, que tem um significado mais profundo ainda. Nós, no português, não temos em nossa língua
uma palavra, e nem sequer palavras, uma forma de traduzir Macários da forma que Jesus quis dizer aqui de fato. Nós não conseguimos falar e traduzir o que significa realmente bem-aventurado em sua totalidade e profundidade. O que a gente consegue fazer aqui é uma aproximação, apenas para nossa compreensão, aproximar um pouco o que seria esse bem-aventurado. Vamos lembrar que o maior livro da Bíblia, o livro de Salmos, ele começa assim, Salmos capítulo 1, versículo 1, começa dizendo: bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos ímpios, nem toma conselho com eles. Bem-aventurado. Uma tradução mais aproximada seria felizes os que é uma tradução apropriada para a nossa língua, para a gente compreender. Mas não entendam bem-aventurado apenas como um estado de felicidade. Felicidade não é alegria, a gente até conversou sobre isso. Felicidade não é alegria, alegria é algo temporário. Fiz um gol, eu estou alegre, mas se meu time perdeu, eu vou ficar triste. A alegria foi embora. E se eu levar um gol, eu fico triste, mas se eu virar o jogo, meu time vencer, eu estou alegre. A felicidade não é algo momentâneo, a felicidade é um estado de espírito. Você é feliz, você não está feliz, você é feliz, é ser feliz, ok? É ser feliz. Mas ainda assim isso não expressa com profundidade e riqueza de detalhes o que é o macarismo aqui, o que é a beatitude, o que é a bem-aventurança. Sabe que é muito mais do que isso. Eu espero que no final da aula vocês consigam compreender, ainda que não existam palavras suficientes para explicar, isso é uma tentativa de explicar, mas que o Espírito Santo dê a compreensão a vocês até o final da aula, à medida que a gente entrar em cada uma das 8 bem-aventuranças, vocês compreendam o que significa ser bem-aventurado, ser agraciado, ser feliz. Algumas Bíblias, inclusive, traduziram essa palavra como felizes os que. E também é um tema de debate. Um debate só a quantidade não. Qual seria a melhor tradução para Macários aqui? Bem-aventurado é a melhor tradução. Não vou entrar nessa parte, mas bem-aventurados é a melhor tradução possível para as bem-aventuranças, tá? Então, nada contra também, às vezes colocam lá felizes que bem-aventurados é melhor. Né? Uma palavra que a gente... O que significa bem-aventurado? E nessa busca você vai ver que é difícil traduzir. Se colocar felizes os que falam, então isso aqui é a busca da felicidade. Então, para mim ser feliz, eu tenho que fazer isso. Por que são 8 bem-aventuranças? Por que são 8, não 9? Eu contei 9 na minha Bíblia. Aqui, o autor utilizou um recurso linguístico muito clássico da língua hebraica. Mateus, o judeu, né? Que é o inclusio. O que é o inclusio? O inclusio é uma espécie de sanduíche. Você coloca uma ideia principal, que é como se fosse o pão, você repete várias outras coisas e finaliza com o pão, é como se fosse um sanduíche. Incluso, é como se fosse um sanduíche, não, eles não falam, eu estou falando sanduíche, né? Sempre sendo comida, aí, gente, mas vamos lá. É como se fosse uma moldura. Então a primeira ideia e a última são iguais. Então elas são uma moldura. Lohan, mas não faz sentido. Quando eu leio a primeira e leio a última e comparo elas são coisas completamente diferentes. Uma fala sobre ser pobre de espírito, a outra fala sobre ser perseguido. Isso não faz sentido. É claro que faz sentido. Eu não estou falando fonte de voz na minha cabeça. A promessa é a mesma, desde ao reino dos céus. São 8 promessas. 8 promessas. E na verdade, quando você vê a última, ela apenas repete o que está no versículo anterior, a nona, entre aspas, o que seria a nona, ela apenas repete o que está na primeira. Então fala versículo 9, ou perdão, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos, porque desde o reino dos céus. No versículo 11 a gente tem uma expansão da 8ª bem-aventurança, a gente não tem a 9ª bem-aventurança. Ok? Então a gente tem um inclusio, a gente tem essa moldura que coloca as ideias entre a primeira e a última. E a 9ª bem-aventurança, no caso a primeira e a 8ª bem-aventurança, mas a 9ª bem-aventurança, entre aspas, ela não é a 9ª, ela é apenas uma expansão da 8ª bem-aventurança. O versículo segue dizendo: bem-aventurados sois quando por acaso foram perseguidos. E não tem a promessa, porque a promessa é a mesma da 8ª, é a mesma. Deles é o reino dos céus. Por isso, inclusive, a promessa lá no começo é a mesma do final. E a que seria a 9ª, que está no versículo 11, ela é apenas a expansão da 8ª bem-aventurança. Por isso são 8 bem-aventuranças e não 9.
Mas não é só contar, foi isso que falaram semana passada, não é só contar. Essa é a diferença entre ler a Bíblia e estudar. Ler é uma coisa, estudar é outra completamente diferente. Grave bem essa frase quando a gente estiver apresentando aqui, estudando e entrando profundamente, com o máximo tempo permitir, em cada uma das bem-aventuranças. Porque existem muitas linhas de interpretação diferentes acerca das bem-aventuranças. Cada uma delas, sem exceção, foi mal interpretada ao longo do tempo. Se você apenas ler elas e sair por aí, muito provavelmente você pode fazer alguma interpretação errada. Eu já fiz várias, sem dúvida nenhuma. Já li, pensei que era uma coisa e descobri que é outra completamente diferente. Falando. No caso, versículo 10 e 11 seria a mesma bem-aventurança. Exatamente. Não são 9, são 8, é a mesma. Aí o pão. O pão é a oitava e a primeira. Olha a primeira. Deles ao reino dos céus. Na oitava. Deles ao reino dos céus. O pão. A promessa é a mesma. Entendeu? São pães diferentes, mas tudo é pão. A promessa é a promessa. Entendeu? A promessa é a mesma. Mas são bem-aventuranças diferentes. Pão diferente, mas o material mesmo. E aí a nona entre aspas, é a expansão da oitava. São não só. Porque não tem nem promessa. Quando você para pensar, é simples, tá na cara, não tem promessa. É claro que não é uma bem-aventurança. Tá na cara. Jesus apenas repete e expande, né? Essa é a única que ele expande, inclusive. A oitava bem-aventurança. No versículo 10 e versículo 11. Versículo 11 não é uma bem-aventurança. Jesus expande a oitava, ele explica melhor a oitava. Que é uma das mais claras de entender, né? E por que Jesus fez questão de expandir essa? Vamos com calma. Antes de entrar nas bem-aventuranças, mas uma última coisa. O que são as bem-aventuranças? Elas também foram mal interpretadas demais ao longo do tempo. Primeiro, que não são as bem-aventuranças. As bem-aventuranças não são um conjunto de normas, uma espécie de 8 mandamentos que você tem que seguir para ser crente, de modo nenhum. As bem-aventuranças são paralelas ao fruto do Espírito. Se você é salvo, você tem as bem-aventuranças. Se você é cristão, você tem as bem-aventuranças, todas elas, assim como o fruto do Espírito. Não, eu sou manso, mas eu não tenho fome e sede de justiça, não. Não é crente. Fruto do Espírito, não, eu tenho domínio próprio, mas assim, eu tenho dificuldade de ter amor. Você não é cristão. As bem-aventuranças são um check-up. Será que eu sou cristão de verdade? Será que eu sou realmente salvo? Será que eu tenho as 8 bem-aventuranças? Isso é um check-up espiritual, assim como os frutos, ou melhor, o fruto, as qualidades do fruto do Espírito de Gálatas capítulo 5. Da mesma forma, as bem-aventuranças são características dos discípulos de Jesus, daqueles que creram em Jesus, daqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador em suas vidas, daqueles que são realmente seguidores dele, dos salvos, do santo povo de Deus. Por isso somos bem-aventurados. Já deu para compreender um pouquinho? Por isso somos bem-aventurados. Só de fazer parte do corpo de Cristo, somos bem-aventurados. Aqui é a chegada do reino. Jesus fala para os seus súditos. Isso não é para o povo, não. Façam isso, sejam mansos, sejam pobres de espírito, chorem e venham fazer parte. Do contrário, vocês que fazem parte do reino, que bom que vocês fazem parte do reino. Vocês são bem-aventurados. Vocês são bem-aventurados. E quando vocês fazem parte do meu reino, vocês são pacificadores. Vocês têm fome e sede de justiça. Vocês são pobres de espírito. Vocês têm um coração puro. Por que fazem parte do reino? Deu para entender? Dito isso, vamos até para a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então lembre-se que cada uma das 8 promessas é para todos os cristãos. Eu ficava muito triste quando eu tinha ali uns 16 anos. Inclusive minha última pregação no culto infantil foi nessa passagem. A tia Silvia deu a ideia de eu decorar as bem-aventuranças, e aí, ao invés de estar sentado na igreja normalmente, né, e lá quando chama, eu atravessei a igreja falando elas de cor. Falei logo, né? Falei acho que não sabia que era 8, né? 13 anos. Saí andando até chegar no culto e começar a pregação. Foi uma ideia genial, gostei muito dessa ideia, inclusive. E foi um dia que faleceu um tio meu, inclusive, eu estava tudo certinho, em 2013, em outubro de 2013. Então, faz 12 anos, né? Que eu era criança. E eu sempre me apaixonei pelo Sermão do Monte, e especialmente pelas bem-aventuranças naquela época, desde então. Mas estudando a profundidade das bem-aventuranças, eu me apaixonei ainda mais. E quando eu lia, quando eu tinha meus 16 anos, mais ou menos,
E desde então, até pouco tempo atrás, eu lia isso aqui e ficava, rapaz, eu não sou puro de coração, não. Eu queria ver Deus, ó. Eu conheço as pessoas que vai ver Deus, aí eu não vou ver Deus, não. Fechou a porta por quê, Senhor? Pra cá, abre e fala, tá do sono, né? Não pode. Você se fechou? Não, agora eu estou iniciando. Então deixa, vai ser melhor. Vocês querem fechar? Fala lá. E aí eu pensava, não, manso não, beleza, manso eu sou. Mas será que eu sou pacificador? Não existe isso. Ou você é tudo ou você é nada. Não tem como escolher. Esse aqui eu tô de boa, esse aqui eu não tô. Não existe isso. Você é crente, você é cristão, você vai ter as 8, você vai ter tudo. E as bem-aventuranças são escalonadas, é uma escada, elas estão em uma ordem específica e calculada, e proposital, elas não são aleatórias. A gente tem que trabalhar todas elas em ordem, tem um motivo muito específico para trabalhar elas em ordem. Jesus pontuou a primeira bem-aventurança da escada, primeira coisa, bem-aventurados os humildes de espírito. Como assim humildes? Ou em algumas traduções, como é o caso da Ara, quem tem Ara aí, tá, não, Ara não, é os pobres de espírito. Ara que é humilde de espírito. Todas as outras traduções está pobres de espírito. Quem aí está humilde, que é Ara, levanta a mão. Só na Ara está humilde. Então os outros aí tudo está pobres. A melhor tradução aqui é pobres. Menos um ponto para Ara. Pobres, pobreza. E aí foi-se interpretado antigamente o seguinte: então, eu sou bem-aventurado se eu for pobre. Eu não posso ser rico. E foi se criando um sentimento de miséria, de busca pela pobreza, propositalmente. Assim, mas, rapaz, sem buscar, a gente é pobre, se o cara buscar, então, viver a miséria, a pindaíba. E criou-se, então, uma heresia, meu Deus do céu, abriu as portas da sala infantil. Criou-se, então, uma heresia em cima disso, entendeu? E não, ser pobre é melhor que humilde, não humildade, eu sou humilde, não é isso, é pobreza de espírito, não é pobreza financeira, não é ser pobre financeiramente. Apesar de que, normalmente, pessoas que são pobres financeiramente têm uma facilidade maior de ser pobre de espírito do que alguém que é melhor financeiramente. Jesus alerta sobre as riquezas. Vou explicar de novo. Primeiro, o que é ser pobre de espírito? É reconhecer, eu até anotei aqui a tradução, vamos dizer assim, a interpretação, não é reinterpretar a Bíblia não, é a interpretação do que significa no português pra gente. Bem-aventurados são aqueles que sentem a sua necessidade espiritual. Isso é, eu olho para mim e eu vejo quão pobre de espírito eu sou. Como pecador eu sou um miserável. Olha, diante de quem me aproximo, Jesus Cristo, reto, perfeito, santo, justo, me ama, nunca falhou comigo. Eu custo perdoar o erro de um irmão, eu custo perdoar quando o cara leva um gol, quando o cara me dá um passe, quando o cara erra um gol, eu custo perdoar quando o cara chega firme no futebol. Deus me ama e todo dia eu peco contra Ele, todo dia, e Ele me ama, e Ele é perfeito. Eu sou miserável, eu traio Deus todos os dias. Olha quão pobre espiritualmente eu não sou nada, eu não sou nada. Isso é pobreza espiritual, é ser pobre de espírito. Bem-aventurado é você, se você reconhecer que você é pobre de espírito, que você é um pecador que não vale de nada, que se aproxima de um Deus santo, justo, reto e perfeito. Isso é ser pobre de espírito. Agora você entendeu o porquê que normalmente uma pessoa mais rica é mais difícil ela reconhecer essa pobreza de espírito em relação a alguém que é mais pobre financeiramente mesmo falando? Porque normalmente, falando que todo rico não reconhece isso não. Jesus fala sobre isso. Porque o orgulho é o primeiro a ser rebatido aqui. Primeiro eu quebro o meu orgulho. Primeiro eu olho para quem Deus é e para quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou um pobre de espírito. Eu sou um nada. E Deus é perfeito. O dinheiro tende a nos cegar e tende a mostrar que eu sou alguma coisa. Aliás, o dinheiro, o Deus mandou. Não há nenhum problema em ser rico. Ser rico não é pecado, mas há o pecado sendo rico. Assim como várias outras coisas na vida. Jesus apenas alerta esses pedidos. Temos que ter pessoas ricas. É claro que temos que ter pessoas ricas. Mas se aqueles forem ricos, cuidado, é uma tentação a mais sobre em relação aos outros. Cuidado. Assim como qualquer celibato, por exemplo. Pode ser uma tentação a mais em relação aos outros. Mas o casado também sofre tentação. Todo mundo sofre tentação. O rico e o pobre.
Mas entendam que a pobreza de espírito, a primeira bem-aventurança está aí para isso, acabar completamente com o seu ego. Dela depende de todas as outras. Se você não é pobre de espírito, é impossível você ser salvo, é impossível. Se você não reconhece que você não é nada, não quebra o seu orgulho completamente, você não vai nem entender as outras. Você não vai nem entender as outras 7 bem-aventuranças. Todas dependem dessa. É a primeira, o primeiro degrau da escada. É o primeiro degrau. Você é pobre de espírito. Eu sou pobre. Somos pobres de espírito. Meu Deus, quem eu sou? A gente até falou ontem, né? Os judeus criaram em torno dos 10 mandamentos, 613, se não me engano, Mishnah, né? Outras leis. E Adão e Eva tinham só uma para seguir, Senhor. Era só não comer o fruto e comeu. Olha que pobreza de espírito. Era só não comer a fruta, comeu. Podia fazer o que quisesse, só não podia comer aquela. Comeu a fruta, meu Deus do céu. Que pobreza de espírito. Já começou no. E dito isso, nós somos piores. Porque todo dia a gente come esse fruto. Todo dia. Você troca Deus por alguma coisa. Todo dia você comete os demais pecados que Jesus lista aqui no restante desse sermão. Que pobreza de espírito é essa? Mesmo vindo à igreja, mesmo estudando, mesmo sabendo mais que os outros, ele continua lá, continua lá, continua lá. Que pobreza de espírito é essa? Reconheça a sua pobreza de espírito. E saiba, eu sou bem-aventurado, porque eu sei que mesmo sendo pobre de espírito, o Senhor me aceitou no reino dele, meu Deus. Não é só ser salvo, estou no reino dele. Ele me chamou para ser súdito, para ser seguidor dele. Eu tenho a honra de ser discípulo do rei. Todo mundo quer servir o melhor rei da sua época. O rei que vence todas as batalhas, aquele rei que é invencível. Jesus é o rei perfeito, o rei invencível, o rei indestrutível. Nem a morte venceu Jesus, e a morte é o último inimigo a ser vencido por Jesus. A morte vai ser lançada do lado de fogo no inferno. Reconheça a sua pobreza de espírito. E sabe que, se você for pobre de espírito, para você vai ser o reino dos céus. Nós estaremos no reino dos céus. Se formos salvos de fato, seremos pobres de espírito e bem-aventurados, macários nós somos, porque para nós, Jesus, por sua graça, concede o reino dos céus, que é o foco de todo o sermão, anunciar essa vinda do reino. Segunda bem-aventurança, bem-aventurados que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. E aí está aqui mais outra interpretação errada. Ah, Lohan, então eu sou bem-aventurado demais. Eu choro todo dia. Não pode falar de qualquer jeito comigo que eu já choro. E todo dia eu estou chorando. Não é esse choro. Primeiro vamos falar do que não é esse choro. Se você só lê e foi embora, eu estou chorando aqui porque eu perdi o ente querido. Então eu sou bem-aventurado, porque eu estou chorando. Porque eu vou ser consolado. Não é esse choro. Aqui não está falando também do choro. No culto de quarta-feira, o pastor anunciou que ele ia sair da igreja. Você chorou. Bem-aventurado, a igreja toda que chorou, o pastor não vai sair, porque nós seremos. Não é esse choro. Você perdeu tudo, fez um alto investimento, perdeu seu dinheiro e chorou. Ah, estou chorando. Bem-aventurado. Não é esse choro. De que choro nós estamos falando? Você lembra da primeira bem-aventurança? Primeiro, sou bem-aventurado, eu reconheço a minha pobreza de espírito. E ao reconhecer a minha pobreza de espírito, eu reconheço que eu sou pecador. E bem-aventurados os que choram por causa do seu pecado. É isso que Jesus está falando. Bem-aventurados os que choram pelos seus pecados, porque serão consolados. Porque um dia eu não vou pecar mais. Um dia eu realmente vou estar nesse casamento com Deus, né? Diferentemente de Oséias e a prostituta. Trai Deus todos os dias. Nós somos a prostituta ali. E vamos estudar os problemas maiores, né? Após Sermão do Monte, começando com Oséias. Agora não, agora o casamento vai ser um casamento fiel. Que agora não vou trair mais a Deus. Então, bem-aventurados que choram por causa do pecado. Esse choro não é um remorso, é um arrependimento profundo, genuíno. Temos pelo menos 4 exemplos muito famosos de choro na Bíblia. 2 bons, autênticos, genuínos e verdadeiros, e 2 completamente diferentes. No Antigo Testamento, Caim chora. Quando ele mata Abel, Deus dá a punição a ele. Tamanho é o castigo, eu não posso voltar. Aí alguns versículos antes ele: eu sou tutor do meu irmão, rapaz. Ele fala para Deus: você está perguntando do meu irmão? Eu lá sei, não sou pai dele, né? Mas hoje em dia não sou pai dele. Mas, o senhor tem que saber, né? Eu não. Aí passa um pouquinho, eu não consigo suportar esse fardo, Senhor.
Remorso não é arrependimento. A gente tem um outro exemplo no Antigo Testamento de alguém que chorou no seu pecado. E esse, sim, bem-aventurado, porque ele chorou pelo pecado dele. Davi, que pecado grave, mais grave que o de Caim, gente. Olha que pecado. Porque daí só matou o irmão. Teve inveja, tem um monte de pecado envolvido. Mas Davi mata, ele premedita com todo um plano usando pessoas. Caim premeditou também, mas foi só ele. Davi manipula todo o campo de guerra, colocando para a própria guerra, a estratégia do combate em xeque apenas para cometer esse homicídio. Fora o adultério, fora encobertar, fora mentir. Mas Davi chora. Quando Deus manda o profeta e fala: pois é, tem um cara que ele tem várias ovelhas e tem um cara mais pobre, um fazendeirinho tem uma ovelha só. Aí o fazendeiro rico, ele quer fazer um churras. Churras é grande demais. Fazenda de chama um churras. Aí o fazendeiro rico vai lá e rouba a ovelha, a única ovelha do pobre, e mata ela. Quem esse homem merece? Davi, a morte. Tem que matar o cara desse. Pois é, você é o cara rico que roubou a ovelhinha e matou. Davi entendeu na hora. Porque quando Deus fala com você, você sabe o que você fez. Você pode até enganar, tentar se enganar, tentar evitar pensar, tentar ignorar as consequências da realidade, tentar ignorar que ela existe. Mas você, no fundo, você sabe. E se você é salvo, como Davi foi, você, ao ser confrontado, o Espírito Santo toca o seu coração. Você não vai endurecer seu coração. Você vai fazer o quê? Chorar. Vou chorar porque eu pequei contra o Senhor. Mas não é só um choro, desculpa, Senhor. Semana que vem eu estou lá de novo. Eu vejo outra mulher e opa, vou matá-la de novo. Esse cara, essa mulher é minha. Não, Davi nunca mais fez isso. Nunca mais fez isso. Ele foi punido por isso, é claro. Deus falou: agora a espada nunca vai se afastar da sua casa. Davi fugiu do próprio filho, gente. Do próprio filho. Teve casos de incesto na família dele. Foi um caos. Davi foi um caos. Ele pagou pelos seus pecados, sem dúvida nenhuma. Mas ele chorou e foi perdoado. No Novo Testamento temos dois exemplos muito claros. Eu falo direto desses dois aqui: Judas e Pedro. Judas chora. Ele chora ao ponto de devolver as moedas. E ele: que mal foi esse que eu fiz? Eu não devia ter vendido Jesus, não. Oh, mas que bobeira. Esse dinheiro aqui não vale de nada. Devolve o dinheiro. Adiantou alguma coisa? Remorso. Pedro nega Jesus 3 vezes. E o texto bíblico fala claramente que ele sai e chora profundamente. Esse choro foi arrependimento. Esse choro é o choro que Jesus falou no Sermão do Monte, na segunda bem-aventurança. Vocês são bem-aventurados porque vocês choram. Vocês serão consolados. Pedro foi consolado, ele está no céu. Agora, podemos nesse momento, vamos encontrar com ele. E Pedro está consolado nesse momento. E Pedro foi consolado ainda lá. Entenda as bem-aventuranças também como algo que não é algo apenas futuro, mas é algo presente e futuro. O reino dos céus é futuro. Mas você é bem-aventurado agora. Você também é bem-aventurado agora, enquanto vive aqui. Porque o cristão, a igreja, o que é a igreja no meio do mundo? O que é as bem-aventuranças que estão dizendo aqui? São as qualidades, características de um salvo no meio de um mundo, em trevas, para ser luz do mundo e mostrar um pouco de como vai ser o céu, para que por meio de nós, por meio da eclesia de Cristo, o não salvo olhe e fale: uau, olha como eles vivem. E eles ainda são pecadores imperfeitos. Então no céu vai ser muito melhor que isso. Se aqui na terra é possível desfrutar de algum tipo de comunhão, de algum tipo de algo bom, lá melhor ainda. Melhor ainda. Então essa é a ideia. E bem-aventurado é você quando você chora pelo seu pecado. Eu não estou falando de você derramar lágrimas. Você pode derramar lágrimas às vezes, mas é um choro que traz arrependimento. É um choro genuíno, um choro de eu não quero isso na vida nunca mais. Um choro de: Senhor, me ajuda. Apresse-te me ajudar. Sem ti eu pereço. Eu não consigo estar sozinho no pecado. Eu quero parar com isso. Porque eu sou seu servo, eu sou seu súdito. Tenho a honra de ser seu seguidor. Me ajuda, Senhor. Pelo amor de Deus, esteja comigo. Eu choro. Estou arrependido de verdade pelo meu pecado. Não é remorso, é um choro profundo de quem se arrepende. Daquele que reconheceu a sua humildade, ou melhor, a sua pobreza de espírito, que é pobre, que seu espírito não vale nada. Eu não sou nada, e eu peco, e por isso eu choro. Terceira bem-aventurança: bem-aventurados os mansos. O que os mansos vão fazer? Porque herdarão a terra, a Canaã celestial, a terra prometida. Tem um paralelo aqui da promessa de Deus a Abraão, a Moisés, na terra prometida. É claro que tem. E essa terra prometida é a Canaã celestial. Oh, meus filhos,
É a Canaã celestial. Bem-aventurado é você quando você é manso. O que é ser manso? O que é ser manso? Primeiro, o que não é ser manso. Ser manso não é ser uma pessoa completamente, como vamos dizer assim, anti-conflito. Não. Eu vou ceder à concessão apenas para evitar a discussão. Então, tipo assim, eu acho que assim é melhor, mas não vou nem discutir não. Não é só uma pessoa que não se irrita com absolutamente nada. Não. O maior exemplo de mansidão que a gente tem é Jesus Cristo. Jesus era manso. Alguém discorda disso? Tudo isso Jesus fala que ele é manso. Manso. Menos que o pobre de espírito. Ele não é. Ele não pega. Ele não chora. Mas ele é manso. Ele é pacificador. Ele não tem fome de ser justiça, que ele é a própria justiça. Mas ele é manso. E Jesus chega o chicote do sambista. Quando ele chega lá. Tá, bom, vamos chicotar. Então fazer a casa de Deus de comércio. Irá é a razão pequena, não deixe o sol para o nosso livro. Então ser manso não é essa ideia equivocada de pensa, uma pessoa mansinha, cara. Ser manso não é ser inofensivo, de modo nenhum. De modo nenhum. Não é ser inofensivo. Moisés, no Antigo Testamento, é dito que era o homem mais manso de toda a terra. Então fala de mansidão, é impossível não lembrar de Moisés. Moisés desce, quando ele vê, ele pecou, ele errou ali, é claro, passou do limite, perdeu o controle. Quando ele desce no monte por 40 dias, seu irmão, seu irmão, estava com ele desde o começo. Seu irmão sabia mais coisa que os outros. Liderou a construção de um bezerro de ouro. Os caras foram ligeiros, né? 40 construiu um bezerro de ouro, adorou o bezerro de ouro. Moisés fica irado, o pecado está na ilha de Moisés. É claro, você vai ficar irado com isso, quem fica feliz com isso, não tem como. Mas ele quebra as tábuas da lei de Deus. Ele explica a raiva dele em algo que tem que procurar no lei do Senhor. Deus escreveu com o próprio dedo. Aí tem que subir e escrever de novo. Moisés era manso. Moisés fica com raiva, ele bate na rocha com uma força, para sair água quando Deus ordena para ele. Mas Moisés era manso. Mas ele pegou aqui também. Isso que ele era manso. A lição é que mexer com gente não é fácil. As pessoas vão te irritar, infelizmente. Moisés mexeu com milhões de pessoas. Milhares e milhares e milhares. Ao mesmo tempo. Então, é difícil ver com pessoas, não é fácil. Isso que ele era manso. Imagina São Pedro da vida, São um cara um pouquinho mais estressadinho, São um cara que não era tão manso assim, mas Pedro era manso, isso que fala pro Salmo. Pedro era manso também, a tortura do soldado. Foi errado, Deus por a orelha do soldado. Então, o que é ser manso? Bem-aventurados, os submissos à vontade de Deus, sem discussão, sem resistência e sem rebeldia. A mansidão aqui está atribuída ao seu coração diante de Deus. Grave isso, as 4 bem-aventuranças na nossa escada apontam para Deus. São 4 degraus na vertical. É você e Deus. Já começa errado, a gente já lê atribuir aos outros. É você e Deus. É você reconhecer diante de Deus que você é pobre espiritualmente. É você reconhecer diante de Deus que você chora com o seu pecado, você é pecador. Diante de Deus, né? Você chora para Deus. E terceiro, mansidão em seu coração diante de Deus. Não ser rebelde, não ser insubmisso, obedecer à voz de Deus. Então não há nada em seu coração que se oponha a Deus. Você é manso. Isso é ser manso. Bem-aventurado é você que é manso. Seu coração não se rebela contra Deus em hipótese alguma, em espécie alguma. Do contrário, você serve ao Senhor, independentemente de toda circunstância. Isso é ser manso. Você obedece a Deus. Ainda você não crê. Então, bem-aventurado é você, porque você é manso. O seu coração não se rebela contra Deus. Não é mansidão de, olha lá, pastor é manso, não é tranquilo. A mansidão está em se submeter àquilo que Deus quer que você faça. Ou quando Deus fala com você, não, é ter uma desculpa. Sempre tem uma preguiça ali. Não tem outra coisa para fazer, o tempo não é suficiente. Ou não concorda, debate com Deus. O que você faz quando Deus te chama? O que você faz? Ou você é manso, aceite, Senhor, eu entendo que é a sua vontade. Não estou falando de ser manso em relação à vontade dos homens, é ser manso em relação à vontade de Deus. As 4 primeiras beatitudes falam justamente sobre essa relação sua com Deus. Por isso é a 4ª beatitude. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Como assim? Essa aqui não é possível, eu não entendi. Essa aqui, sim, das 8, tá, já vi que as 3 primeiras eu li em casa, não entendi nada. Assim, realmente era bem mais do que eu imaginava, tão diferente.
Ainda mais se eu li na área, né? Humilde, cara, é humilde e tal, não. Eu vi que é algo bem diferente. Já tá pronto? No jeito. Mas essa quarta aqui não é possível eu entendi. Eu, pelo menos, essa aqui é a minha aventurança favorita. E eu entendi ela errado. Eu pensava que era o pior. Eu estou indignado com as injustiças que acontecem nesse mundo. Eu não gosto de ver injustiça. O caso que vazou, por exemplo, nessa semana em São Luís do Norte, a gente fica indignado com isso. Você abre o jornal, você fica indignado com a corrupção que existe. O futebol mesmo é uma porrada de corrupção. Você fica indignado com um monte de coisa. Indignado quando alguém peca. Indignado quando o oprimido é mais oprimido ainda. Quando o opressor sai à vontade, sai do lucro. Você quer justiça, você quer que a justiça seja feita. Não é isso. Tá? Não é isso. Isso é fome e sede de justiça. Aqui, nas 4 primeiras, eu não sei mais Deus. As 4 primeiras bem-aventuranças falam: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça de Deus, ao ponto de. E eu peguei essas interpretações de vários outros teólogos, vou mencionar todos aqui, não, Fleet, Bacon, Lawson, G.A. Carson, vários, e fui juntando e pegando as melhores. E às vezes colocava uma coisa de minha palavra também ou não. E aqui eu acrescentei ainda, nesse aqui, que não se contentam com o que desfrutam e almejam mais a justiça de Deus. Então aqui é o não se contentar com a justiça de Deus, com a justiça dos homens. Por exemplo, eu falei aqui no final da prova de Atos, quem acertasse 14 ganhava um chocolate. Já pensou se marca essa 14? Meu Felipe será 14, e eu dou um chocolate para o Felipe e dou 2 para a Clélia? Injusto, se falou que você só um. Eu tenho fogo de justiça, tá vendo? Não é isso. É fogo da justiça de Deus, a única justiça reta, justa e perfeita. As palavras gregas aqui para fome e sede são muito fortes. Elas trazem a ideia, na figura de linguagem grega, essa palavra fome, de uma vaca que está no pasto e que come até se fartar. Tem a diferença entre estar cheio e estar farto, né? Então você come ali e fala, poxa, sei lá, com 3 pães de queijo, dá uma passada hoje e você come mais nada. Cabe mais. Aí eu começo os 2, ó, eu tô farto. É mais que já gula, né? Passou a fartura, vira dura. Mas então, a ideia, meu Deus do céu. O que você vai falar de fora, gente, tá? Jesus Cristo. O lado que não tá tudo lá. Ah, não, não sabemos. Aí já melhorou, né? Vai melhorar. Então, é ao ponto que você tem tanta fome, tanta sede da justiça de Deus, que é a única perfeita, reta e boa, que você não se contenta. Você quer mais, mas você já desfruta dela. Você já desfruta em certo nível da justiça de Deus, mas você tem fome e sede. Sabe quando você está com muita sede? Imagina, vamos jogar bola daqui a pouco. Aí você não bebe água nenhuma. Você joga ali das 10h30 às 1h30. 3 horas, umas 2h30, né? De fute. Aí quando você chega na sua casa, você coloca isso aqui de água e joga na boca. Matou sua sede? Você está com mais sede. Por quê? Você já estava com sede antes, agora você provou um pouco daquilo que ameniza aquela sua sede. Você provou um pouco daquilo que é a justiça de Deus na sua vida, aquilo que ameniza um pouco o fato que te fez chorar, sou pecador, o que fez você reconhecer que você é pobre de espírito. Você agora que é manso, você não se rebela contra Deus, você agora conheceu Deus melhor, e você viu que isso é tão bom, mas é insuficiente, eu quero mais, não matou minha sede, agora eu tenho sede, eu quero beber da fonte de água viva que é o Jesus Cristo, eu quero mais, não matou minha sede, eu quero poder mergulhar nesse rio, beber à vontade, eu quero mais. Calma, você vai ser farto, porque não é fartura na terra, eu pensava assim, bem-aventurado, quem é justo não passa fome, né? Sou bem-aventurado, nunca vai rolar coisa na minha casa. Graças a Deus teve fartura, tem fartura em casa, graças a Deus por isso. Graças mensalmente, né? Graças a Deus. Não é só sobre isso, não é sobre isso que fala o versículo. É sobre fome e sede da justiça de Deus, justiça divina, a única justiça que é verdadeira, a única justiça correta é a justiça de Deus. Lembre-se disso. Toda vez que for beber água, vai, chega, bebe só isso aqui, não resolve o seu problema, só aumenta a sua sede. Então nós, porque aqui o Salmo do Monte, aqui é salvo, você que é cristão, você faz parte do reino de Deus, você faz parte do reino, você já experimentou um pouquinho, só que isso só aumentou sua sede, só fez você ver quão bom vai ser no futuro. Você quer mais, se contenta, você não se contenta. Isso faz com que, de certa forma, vou deixar eu falar isso aí, continuar 7 bem-aventuranças.
você quer espalhar isso ao seu redor. Porque agora, já para a quinta bem-aventurança, Flitt ele faz uma proposta de estrutura em 4 partes do sermão. Ele dividiu os 3 primeiros, o quarto, 3 primeiros e o quarto. Ele fala que ela, na poesia aramaica, ela como se fosse 2 estrofes de 4 linhas cada, né? E que a última traz uma ideia ali, pá. Porque as 3 primeiras falam do relacionamento com Deus e a quarta fala de Deus vindo até nós. Perceberam isso? Que as 3 primeiras é eu olhando para Deus, ó. Sem olhando para Deus, eu vejo que sou pobre de espírito. Eu choro no meu pecado e minha atitude é ser manso, não me rebelar contra Ele. Aí na quarta, Deus oferece um pouco das coisas que faz com que eu deseje mais ainda a justiça dele. Falando em Atos, seja muito obrigado, Jéssica. Entenderam? Agora, a quinta bem-aventurança, a gente fala de horizontal. Ela fala como o bem-aventurado age com as outras pessoas próximas. Quem está perto de você, como você que é salvo, qual é a sua postura diante de Deus? Acabamos de ver isso. Agora, você que é salvo, qual é a sua postura diante dos homens? Qual é? Aí vem a quinta bem-aventurança. Vamos ler. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Eu vou ler a interpretação dessa aqui. Bem-aventurados os misericordiosos para com o próximo. Essa aqui não tem. É isso mesmo. Pelo menos que você entenda muito errado. Mas essa aqui é a mais fácil de entender. Ainda assim, há quem interprete errado. Mas dependendo do nível de maturidade espiritual, daquele que lê o Sermão do Monte, pelo menos essa aqui a gente espera que a gente tenha entendido certo, né? Então, pelo menos essa. Bem-aventurados têm misericórdia, porque uma vez que você se aproximou, você quebrou o seu orgulho, você olhou para Deus, você falou: Senhor, eu não sou nada. Aí você chorou: cara, eu sou um pecador miserável. Seu coração agora é manso, não é rebeldia com Deus. Você agora provou da justiça de Deus, você quer mais. Isso vai despertar você a misericórdia. Viu como escada, uma coisa leva a outra, toda coisa muito legal. A escada cai. A escada cai. Você vai ter misericórdia. Como que eu vou olhar com soberbo que está leve? Se quando eu olho para Deus, eu me enxergo pecador e choro. Como que eu olhar sobre o Rian e não ter misericórdia do Rian e não ajudar o Rian? Se quando eu olho para Deus, eu vejo que quem mais foi ajudado foi eu. Em Deus nos deu um pouquinho de sua justiça aqui na terra. E por eu ser bem-aventurado, de desfrutar no futuro e ser farto, isso é, comer até encher dessa justiça, beber água até não sentir mais sede, a justiça de Deus. Como que eu vou olhar e não vou ajudar as pessoas ao meu redor? Como eu vou ter misericórdia? Lembrando que aqui, Jesus, ele fala tudo que vai na contramão da cultura daquela época. Pode falar. A palavra misericórdia, No grego, resumida, significa a palavra misericórdia. Diacarso, ele tem uma definição muito boa. Eu já falei aqui uma vez e achei muito interessante ele falou também. Graça é um favor que você não merece. Misericórdia é não ter o que você merece. Porque que a graça, eu mereço o inferno, mas Deus me salva, eu não merecia. Entendeu? Ele oferece de graça a graça. Misericórdia, como eu mereço o inferno, pela misericórdia ele não me pune. É como um filho que desobedece o pai e merece a pena. Porque está na lei, então combinado é isso, ó. Desobedecer o pena. E você, por misericórdia, não bate. Então a misericórdia aqui, a pessoa não tem porque ela merece. Está ligada a uma sétima, que é como você não a sétima. A mansidão, em relação a Deus, o coração puro, essa é a sétima, talvez fique melhor. Então a misericórdia é você olhar e ter pena do outro, ter piedade do outro, se olhar, ter a condição que ele se encontra, falar: tá, ele merece uma situação, bem feito, tome, mas quem mandou fazer isso? Mesmo assim tem misericórdia. O cara vai no futebol, ele dá uma entrada na maldade do outro, e quem vai achar que é ele? Não te chamou, né? Tá bem feito. Quem mandou fazer isso? Tá bem empinando moto. E eu fico pra cair, que o cara cai. Eu não quero que ele caia, eu também não queria que ele fizesse isso. Aí se ele cair, a maioria das pessoas se ela falar o quê? Tá vendo? Bem, quem mandou ele empinar a mão? É só ele empinar pra cair. Bem feito, toma aí, ó. Misericórdia, você olhar e falar: ô Senhor, ele procurou.
ele procurou, ele mereceu, cara. Toda a vida dele foi exibir para os outros. Mas tomara que ele não tenha machucado. Tomara que ele esteja bem. O cara não foi de verdade, mas é um ser humano também. Está jogando com a gente ali, que ele não tenha se machucado, que ele consiga se recuperar e consiga jogar a bola de novo. Não seja nada demais. E essa misericórdia, ela não é uma simples piedade. Não é uma simples piedade, não é só olhar e, não, tadinho. É você ir lá no motoqueiro que caiu, não ajudá-lo de alguma forma. Você lá no cara que machucou no futebol da vida e ajudar de alguma forma. Essa misericórdia traz ação. O que a Bíblia fala sobre isso? Se você vê alguém passando por dificuldade, falar, tá bom, vou orar pra você, e mandar a pessoa embora, de nada adiantou. De nada adiantou. Tem fome, vou orar pra você, Senhor, a pessoa me diz, amém, vou embora feliz. Eu tive dó, eu tive misericórdia. Não, misericórdia, você vai lá na Adélia, fiz a propaganda pra Adélia mesmo, que é muito bom. Principalmente domingo, excelente, churrasco, lasanha, é muito bom. Você vai lá na Adélia, compra uma marmitex, toma sua marmitex, vamos orar para falar com Deus. E você faz alguma coisa de fato. Você não tem só dó de longe, pena. Ah, tenho pena. Isso é pena. Misericórdia traz ação. A misericórdia aqui traz ação. Você faz alguma coisa para a pessoa. Você não consegue só olhar, você faz alguma coisa. É claro que está no seu alcance. Alguma coisa no seu alcance. Não é nada fora do seu alcance. Você não tem quantos anos fazer um pix de 5 mil, você vai fazer um pix de 5 mil. Aí de 5 reais para ajudar. Você consegue? Você olha, está passando fome, coitado. Isso é misericórdia. Você não volta para essa base, você contribui para você. Isso sim é misericórdia. Às vezes você olha para a cozinha, coitado, você só entra no negócio. Aí não, ao invés de ajuda, né? Isso é misericórdia, eu ajudo. Então misericórdia traz uma ação, você vai e faz alguma coisa. Você não só olha à distância e sente pena. Isso é misericórdia. Ok? E eu vou falar uma coisa sobre esqueci, mas eu vou me lembrar no final. O que é? Foi antes da sua pergunta. Vocês lembram que eu falei exatamente antes de fazer a pergunta? O que é misericórdia? É sobre o. Deixa eu falar no final, essa pergunta. Sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Porque verão a Deus. Agora, o que é ser limpo de coração? A gente pensar é ter um coração puro. Vindo a Deus, o coração puro e renovar o espírito da palavra, não é? Então isso é ser limpo de coração. Sim, é ter o coração puro, mas aí eu te pergunto, o que é ter um coração puro? Então, fulano é tão puro, não tem maldade no coração dele. Tem. Isso não é coração puro, meu Deus. Todo mundo tem maldade, todo mundo é mau, você não tem pecado, todos nós temos a diferença. É que com Cristo tem força para lutar contra o pecado. E somente na outra vida, o pecado se resolve completamente. Quando você tiver isso, você tem que lutar contra o pecado. Não é perder o pecado, não. Jesus fala, o fato de você saber disso não é desculpa para você pecar. É alerta para você vigiar. Porque o Espírito está pronto, a carne é fraca. Vigia e ora, rapaz. Vigia e ora. Você sabe disso, vigia e ora. O que é ser limpo de coração aqui, então? Está totalmente ligado com a santidade, a busca por se santificar. Então aqui, uma boa tradução para vocês entenderem melhor é: bem-aventurados os que não possuem em seu coração nada que seja contrário a Deus e sua vontade, e que se santifiquem. Então bem-aventurado é você não tem nada no seu coração que vai contra a vontade de Deus. Se você não tem nada no seu coração que te impede de exercer o amor ao próximo, porque isso é a vontade de Deus. Então, isso é ser limpo de coração. Então, ela tem uma figura de linguagem muito boa, bem famosa, eu mesmo falei várias vezes aqui, que é o seguinte: ninguém é santo. Santificação é algo constante na sua vida. Ser santo não é ser limpo, você não vai ser limpo de coração. E sim é alguém que está constantemente se limpando constantemente. Você pega o pensamento, repreende, você controla esse pensamento, induz as coisas boas, em tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é boa fama. Se alguma voraz, uma virtude existe, que isso ocupa o seu pensamento. Você pega com o olhar, você controla o seu olhar. Você pega com as mãos, você controla as suas mãos. Você pega com a sua língua, controla a sua língua. Você se santifica, se limpa, se purifica.
Jesus fala que contamina o homem não é o que ele come, não, é o que sai da sua boca, o que vem do coração. O coração contaminado fala coisas contaminadas. Bem-aventurados que têm um coração limpo, coração puro, que buscam ter uma vida santa e reta diante de Deus, que se santificam. Você é bem-aventurado por você ter um coração limpo, porque nada do seu coração se opõe a Deus. Tudo do seu coração está submisso à vontade de Deus. O coração está limpo, ainda que o seu corpo seja um pecado, seu coração não. Vamos entender também essa ideia do cardio, que é coração, com K no grego, coração. O cardio da cultura, lembra o que eu ia falar? Lembra? Da cultura. O cardio da cultura, ele não é só o centro de nossas emoções, como nós, habitantes do século XXI, ocidentais, pensamos. E devido à cultura hollywoodiana, né, os filmes, os livros, meu coração está inclinado aqui. O coração ficou atribuído apenas a algo sentimental, né? O coração é sentimento. O meu coração está dizendo isso. Meu coração é aquilo. Meu coração é de tal pessoa. O coração para eles era isso também. Mas também era o centro da razão, o centro da conduta humana. Era tudo. Era o centro da personalidade humana. Não era só emoção, é mais profundo que isso. Então, quando fala o seu coração é puro, o seu eu é puro, o seu eu se santifica, você todo se limpa, você todo não se opõe a Deus em pensamento, de forma racional, seu olho, sua boca, suas mãos, seus pés não caminham para um lugar que não agrada a Deus, seus pés correm para Deus, sua boca dá glória a Deus, sua boca evita aquilo que é contra a vontade de Deus, seu olho foge daquilo que não é a vontade de Deus, que você assista, que você veja, que você pense, é você todo, seu coração é seu corpo todo, você, o centro da sua vontade, o centro do seu ser, do seu ego, o centro do seu pensamento está todo voltado para Deus e sua vontade. Não há nada, você é limpo de coração. Você se permite ser limpado pelo Espírito Santo que habita em você e fala lá assim, que ele milita contra a sua carne. E quem vence é o Espírito. O Espírito está pronto, o Espírito te torna limpo. Você não se opõe a Deus. E aí o que eu ia falar aquela hora é o seguinte. Jesus aqui ele fala tudo aquilo que é contra a cultura daquela época, tanto na cultura grega quanto na cultura romana, que eram as mais predominantes na época de Jesus. Dito isso, a gente vê que Jesus está no período do Império Romano e a Bíblia foi escrita em grego, né? Pois é, exatamente. Da cultura grega e romana, para eles, bem-aventurados, essa busca pela felicidade, aí, que ele fala um pouco sobre isso, mas como tomar alguns minutos nossos, né? No começo da aula, não foi possível falar sobre isso. Em outra oportunidade eu falo. Para eles, bem-aventurado é aquele que é injusto. Tem que ser injusto. Tem que ser injusto. Porque aí eu me dou bem. Isso é melhor na vida. Quem é manso é pouco. Ele faz tudo sem questionar. A vontade de Deus, dos homens. A justiça de Deus, dos homens. Então, se você é pobre de espírito, você é bem-aventurado. Comigo não. A cultura greco-romana não, de modo nenhum. Claro. Então Jesus ele vai na contramão de tudo. Quem chora é feliz. Inclusive esse versículo é uma aparente contradição. Parece o que a gente chama de como é que é aquele termo, gente? Paradoxo. Porque a tradução é como se fosse felizes, né? Mas então, felizes que choram. Chorar quer ser triste, vamos falar assim. Felizes os que estão tristes. Como assim? Os que estão tristes no seu pecado. Está indo na contramão de tudo aquilo que o mundo fala. Aí vem as outras bem-aventuranças. Você é uma pessoa pacificadora. Você é perseguido. Coitado de vocês, não bem-aventurado. Bem-aventurado. Coração puro, que nada, tem que fazer o meu desejo quer que eu faça. Não, Jesus de modo nenhum. Então Jesus vai na contramão. Enquanto a gente olha minimamente a nossa cultura ocidental do século XXI, é diferente. Não é exatamente as mesmas coisas que a cultura greco-romana valorizava, o que Jesus aqui contrapõe também, porque, como disse Filipe Lema, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Nem sabe. A Bíblia é mais atual que o jornal. Então, da mesma forma, nós hoje aqui, brasileiros no Brasil, nós somos afetados por isso. Nossa cultura vai entrar contramão de tudo isso que Jesus diz aqui. Ter misericórdia com o outro, que nada. Me fez porque quis, que se ferre para lá, que se dane para lá. É isso que eu prego. Não, você não. Você tem misericórdia.
São 8 coisas que ainda estão longe de tudo aquilo que não prega, tudo aquilo que não quer que você vá. Você não, de modo nenhum. E ainda a 7ª bem-aventurança. Vai amarrar um bocado delas aí. Bem-aventurados os pacificadores. O que é um pacificador? Um pacificador, ele não é um pacifista. Tá? Ele não é um pacifista. O que é um pacifista? Quer paz, mas o pacificador também. Porque o passe, né, vem de pax, no X, né? Quer dizer, pax. Sabe esse povo que pega os mortos de pax, de paz, né? Então, ambos buscam são paz, né? O passe, né? O pax, todos. Só que de um jeito diferente. O pacificador, ele evita o conflito. Ele segue a concessão que está na discussão. Não se posiciona, tem opinião própria. Ele só quer evitar o conflito, só quer evitar o caos. Só isso. Ele quer ordem e paz, quer sossego. Quem ouviu falar do estoicismo, eu falei 2 vezes aqui na EBD, principalmente de Atos 7, né? Quando falam sobre a área que fala, mas falei em outra comunidade depois. Os históricos defendem que a busca da felicidade é eu estar em paz. A ausência de conflitos, a ausência de perturbação total. Então eu vou viver em paz. Eu estarei em paz. Não tem nenhum problema na minha vida. Se o problema tem solução, e eu sei, eu estou em paz. Se não tem solução, então eu vou em paz. Eu estou em paz. Jesus falando, não é isso. Não é isso. Então o pacificador é isso. Agora, o pacifista. Agora, aquele pacificador, o que é o pacificador? O pacificador, bem-aventurado aqueles que promovem a paz de Deus plenamente em suas vidas. Eu não acrescentei aqui, se escrever. Bem-aventurados aqueles que promovem a paz de Deus plenamente em suas vidas, ao ponto de levá-la a outros. Ao ponto de levar. Então você emana aura, não é a aura da famosa no TikTok, não é a aura do ego, a aura. A posição do cara é top, olha aí, ó. O cara farma a aura, farme a aura da paz de Deus. Essa é a aura que o cristão carrega, a paz, você é pacificador. E você emana essa aura de paz, você exala a paz. Onde quer que você vá, você é um pacificador. E aí o texto bíblico diz o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Essa expressão para filhos é muito forte. É muito forte. Aqui está dizendo o seguinte: você está com um atributo de Deus, é a paz de Deus. Se na cultura da época alguém falasse assim, ô seu filho de um cachorro, a pessoa não está com a intenção de ofender um cachorro. Quando essa expressão filho é utilizada na época, para dizer que a tradução seria o seguinte: você tem a natureza de um cachorro. Se eu falar assim, ô seu filho de um burro, eu não estou ofendendo um burro. Eu falo assim, você tem a natureza de um burro. Você é como um burro. Quando eu falo assim, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, eu vou falar, você tem a natureza de Deus. Você carrega a paz de Deus na sua vida. Você tem a paz de Deus. Que lá em Filipenses, Paulo fala que excede todo entendimento. Você não entende, mas ela está com você, ao ponto que você emana, exala. Essa é a aula que você tem que farmar, a paz de Deus. Você farma a paz de Deus, você leva para as demais pessoas. Você tem a paz de Deus, bem-aventurado é você, porque você tem a paz de Deus. Você leva aos outros a paz de verdade, a única paz verdadeira, você só encontra em Cristo. Observe Paulo, no final do livro de Atos. Cai céus e terra, ou melhor, cai céus e mar sobre a cabeça do apóstolo Paulo. Naufraga, tempestade, 14 dias sem comer. Ele estava em paz. Chega na ilha, o pessoal dos 5 eles quer matar, cozinhar. Ele está em paz. Uma serpente pica ele quase morre, e ele está em paz. Ele é apedrejado, ele é preso, ele é açoitado, mas ele está em paz. Ele canta louvores ao Senhor por ser perseguido. Ele está em paz, ele tem a paz de Deus. Essa paz de Deus, ela excede todo o entendimento. E não é a paz como o mundo pensa. Jesus pega a contramão de tudo aquilo que o mundo prega. A paz de Deus não é protegida em sua totalidade, nem mesmo por nós, na Santa Igreja. Pior ainda, por aqueles que estão falando. Pior ainda. Mas eles não vão entender isso.
E aqui, mais uma vez, lembrando do Sermão do Monte como um todo, Jesus bate nas 4 principais correntes. Vocês lembram quais eram as 4 principais correntes da época do judaísmo? Quem lembra? Seus são os seus, pra caquinha que eu esqueci o nome. Zelotes. Isso. E o outro é esquecido, né? Porque nesses olhos ninguém lembra. Saduceus, fariseus, zelotes e essênicos, né? Então, esses 4 grupos, Jesus bate cada um deles nas bem-aventuranças. Está falando aí, não, zelote quer matar o povo, não. Paz, meu parceiro, paz. Fariseu, você aparenta ser uma coisa, você é outra. Seu coração se rebela contra Deus. Você não é manso. Você não é manso. Então, Jesus rebate durante todo o Sermão do Monte, o tempo todo. Você lê sempre com isso mesmo. Você vai perceber, quando estiver lendo, antes de cada uma das lições. Tem que correr, senão não dá tempo mesmo. Os 5 minutos, vou falar da última. E por fim, bem-aventurados sois, ou bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí, eu escrevi para facilitar o entendimento o seguinte: bem-aventurados são perseguidos por causa do nome, com N maiúsculo, ou do nome de Jesus Cristo. Eu queria passar, nesse final, uns 10 minutos, passo para 15. 10 e uns 5 de conclusão, mas já vi mais na pouco. Falando acerca do que é esse ser perseguido. Mas vou resumir para vocês o seguinte: o que não é essa bem-aventurança. Eu acho que recentemente, machismo, tá? Vamos lá do quartel falando que é isso, mas um dos versículos mais citados recentemente, especialmente em período de campanha eleitoral política, ano que vem vamos ver muito isso, vem sendo utilizado muito esse versículo. Está vendo aí, ó? Bem-aventurado, está sendo perseguido, mas sou bem-aventurado. Isso não é isso. O que é bem-aventurado, porque o motivo pelo qual te persegue é porque você tem todas as outras 7 bem-aventuranças. Você não é bem-aventurado porque te persegue pela sua ignorância, pela sua estupidez, pela sua loucura. Não é por isso. Porque você caçou com as suas próprias mãos a perseguição. Não é porque você é corrupto, porque você é infiel, porque você fez algo de errado e agora as pessoas te perseguem. Não é isso. Bem-aventurado é ser perseguido por causa do nome de Jesus. Porque você serve a Jesus, você segue Ele, você tem um coração limpo, puro, você é manso, você é pacificador, você quer a paz, você é perseguido por causa disso. Sabe o que é essa perseguição aqui? Tem em mente Pedro, João, Paulo, Tiago, que morre decapitado, Estevão, que eles passaram. Paulo fez isso, perseguiu os outros. Tem em mente isso. Isso é ser perseguido de verdade. Ser perseguido não é a pessoa te deixar de fora do grupo ali. Não é não te escalar para jogar bola por perseguição. Não é isso, meu Deus. Não é isso. Não é te perseguir para um posicionamento político. Não é isso. Isso não é perseguição. Uns 10 minutos. 10 minutos. Não é perseguido por causa de suas ideias, daquilo que você acredita. Não é isso. É por causa do nome de Jesus. Não é crenças pessoais, é a crença no nome de Jesus Cristo. Bem-aventurado é por minha causa, para não abrir margem para má interpretação, Jesus expande essa bem-aventurança, para não correr risco. Então é muito citado fora de contexto o seguinte: não, tá vendo? Eu sou um cristão aqui, estou indo contra esse pessoal no congresso, e por isso eu sou bem-aventurado. Meu Deus, vai lá. Leu para ler errado. Vai estudar a Bíblia, estuda minimamente, você vai ver que não é isso. Se você lê, é uma interpretação mínima. Esse aqui é um dos mais fáceis de você entender, Senhor, pelo amor de Deus. Os outros eu até entendo. Aí tem 2 bem-aventuranças aqui com misericórdia. Talvez você não entenda que envolve ação. Pelo menos o conceito por trás ali, né, uns 50% pelo menos, só que você entende. Agora essa está muito claro. Olha o que Jesus mesmo fala, quando ele expande no versículo 11, no versículo seguinte: bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, por causa dele, os injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Jesus fala o seguinte: olha, vocês são bem-aventurados quando eles estão inventando coisas sobre vocês. Lembra o apóstolo Paulo, quando ele era preso, interrogam ele? Os próprios fragmentos falam: como falou para Jesus, o Pedro não soube mal algum. Paulo sabia que era inocente, ele tinha convicção, ele fala: ó, nada eu tenho falta, eu tenho sabido, nada eu pequei, nada eu não faço isso, você quer. Ele sabe que é inocente, você é inocente,
ou está sendo perseguido por sua culpa. Para aquilo que você falou com uma pessoa, ela não está perseguindo. Não está perseguindo, meu amigo. Você vê, não é essa perseguição que fala aqui, que é perseguido por nome de Jesus. Essa perseguição é o seguinte: você está certo. Você está sendo perseguido porque você segue o que é certo, você segue a Deus. Você sabe que a perseguição? O missionário sendo morto, decapitado, lá no Oriente Médio, porque segue a Deus. Nega Jesus ou morre. Não nega, Jesus é o rei, ele está voltando. Tchau! Morreu. Isso é perseguido. Inclusive, é muito difícil nós, os jovens goianos, brasileiros aqui, o centro-norte goiano, São Luís do Norte, entendemos a profundidade dessa perseguição. Entender. A gente consegue imaginar. Imaginar é olhar para a situação e projetar aquilo. Entender, você tem que viver aquilo. Somente o sofredor, para entender o sofredor. Então, para a gente sofrer, entender, a gente vai conseguir. Nós somos bem-aventurados. A gente sofre a um nível, seja pequeno, de perseguição por ser cristão. Mulher, principalmente, um filho que me entenda, sofreu com o seu filho, sabe? Mas nada se compara a esse nível de perseguição que Jesus realmente fala. Quando ser perseguido, morrer, apanhar. Você já apanhou porque você era Jesus? Você já apanhou? Ou você já se apanhou por burrice sua? Ao que você fez? Te xingaram, te caluniaram, então mentira pra você. Porque você é cristão? Porque você procurou? Ou por inveja, porque você é inteligente demais? Porque você é rico demais? Porque é bonito demais? Porque você é bom de bola demais? Por que não te perseguir? A causa da perseguição é porque você segue a Cristo. Por isso, bem-aventurado. Ele fecha a moldura, repetindo a mesma promessa no começo. Porque de vocês é o reino dos céus. Todo cristão que guardar o reino dos céus é perseguido, ainda que a gente nem se compare. Coitado, pobre de nós, nem se comparando. Ao quão bem-aventurados foram os discípulos que sofreram a perseguição de fato, a perseguição de apanhar e de morrer. Tiago é decapitado, é o primeiro discípulo a morrer, o primeiro apóstolo. Aí a gente vai lá, Atos 12. Pedro é livrado da morte. Tiago é livrado na morte, morrendo Deus vai levar para a glória. Agora Pedro segue vivo e sofrendo mais ainda, mas fazendo a vontade de Deus. Então, todo cristão, primeiro, não se esqueça, primeiro, olha a escada, a gente já fez os 4 degraus. Primeiro, você reconhece a sua pobreza de espírito. Eu sou pobre de espírito, quero que você lê depois na sua casa, saindo do monte, sabendo agora o que é cada um dos bacarismos, cada um das 8. Leia, eu sou pobre de espírito, eu sou nada. Por isso, você chora. Eu choro pelo pecado, eu preciso abandonar isso. Sabe, eu sou cristão de verdade? Sabe, eu sou cristão de verdade? Terceiro, você é manso. Você é manso, mansidão. Eu tenho mansidão. Senhor, eu sou submisso à vontade. Eis aqui, Senhor, envia-me a mim. Quarto, tenho fome e sede, essa justiça de Deus. A justiça de Deus eu quero, eu experimentei, eu quero mais. Eu não me contento, eu quero mais a justiça de Deus em minha vida. Quinto, você tem misericórdia. Você não consegue olhar o sofrimento de pessoas do seu lado, ainda que elas mereçam passar por aquilo, mas você vai lá e faz alguma coisa para ajudar. Você contribui, você ajuda de alguma forma. Não tem dinheiro, meu Deus, contribuição não é só dinheiro. Contribuição, mas você consegue dar uma carona, por exemplo, ela leva lá e dá uma carona, pronto. Então, vamos de filho sem emprestar, já ajuda. Coitado, eu estou com calor aqui, o João está com frio. Coitado do João Felipe. E eu não posso oferecer minha cruz sem que eu resista o frio, não. Entende? Então, baseado nisso, vai vir a sexta bem-aventurança. Você tem um coração puro diante de Deus, um coração limpo. Você se santifica, busca cada vez mais ser santo. Ele é o pacificador. O pacificador é aquele que, mesmo tendo razão, escolhe a paz. Você abre mão do seu direito para ter paz. A paz de Deus não é evitar conflito no definitivo. Você abre mão do seu direito, como Paulo fala, eu me fiz fraco para ganhar os fracos. Me fiz fraco para ganhar os fracos. Isso é ser paz. E por fim, tudo isso culmina na última bem-aventurança. Lembra da estrutura que Fleet propõe? De 2 estrofes, 4 versos? Os 3 primeiros versos da primeira estrofe, em Deus, no quarto, Deus chegando em mim, com sua justiça. As 4 últimas, que estão na horizontal, né, as 3 primeiras, no caso a quinta, a sexta e a sétima, fala da relação horizontal, eu com as pessoas. E aí a oitava e a última, ela fala sobre as consequências disso.
A consequência de tudo isso que você faz, você é pacificador, você é misericordioso no próprio, você vai ser perseguido por causa disso. É isso que acontece, você é perseguido. Essa é a consequência. Você é perseguido. Toda ação é uma reação. Eu dizia Newton, a reação é ser perseguido por causa da justiça, por causa do nome de Jesus Cristo. Então entenda com profundidade o que é a bem-aventurança. Uma coisa que vocês têm que entender também. É impossível ler isso aqui e não pensar acerca da felicidade. A palavra macalismo traz uma reflexão muito profunda, que eu queria ter um pouco mais de tempo para falar sobre isso. Mas vamos lá. Você só encontra a felicidade plena em Jesus Cristo. Apenas. Você já parou para pensar que o prazer é algo que é uma bênção de Deus. Deus poderia ter te criado para não sentir prazer, por exemplo, ao comer, ao beber água. Prazer é um dado de Deus. Mas o prazer é a coisa que você mais usa para pecar contra Deus. O prazer é uma bênção de Deus. Você sente prazer em coisas pecaminosas. Você sente prazer em comer uma bênção, um prazer. Mas você sente prazer em comer além do normal. Você sente prazer em comer além do normal. Então, ter dinheiro dá prazer. Não 5 minutos. Estou? Mas, ó, demorou 20 minutos para ser bem. Na hora, mano. Você sente prazer em ter dinheiro, é bom. Mas você usa esse prazer para colocar o dinheiro como Deus na sua vida. Estava falando acerca disso com alguns alunos meus, vieram falar sobre esse assunto, e eu falei, olha, sexo é bênção de Deus. A gente tem coisa sobre isso. Sexo é bênção de Deus. O problema é que você usa esse prazer de Deus para pecar. Dentro dos parâmetros dessa mulher, casou, é só para uma pessoa, bênção de Deus. Deus quer que você se multiplique, que a pessoa veio me falar, olha isso, pessoa, mas Deus criou o sexo só para criar, não dá prazer. Não é bem assim. Deus poderia ter criado o sexo para ser algo que não é prazeroso. Por exemplo, beber água é prazeroso porque dá sede. No geral, beber água de forma bem normal, assim, beleza. Na situação do domingo, beber água achava bom. Joguei bola com Deus, mas dependendo da situação, você vai até sem querer, né? Bater a meio de água. Não é prazeroso. Mas Deus fez o sexo como algo prazeroso, mas o pessoal deturpa isso. Busca a autossatisfação pessoal. Busca o prazer acima de tudo. O prazer é uma bênção que Deus colocou. E o prazer, ele reflete a glória de Deus. Pera aí, você acabou de falar do prazer de pecado. O prazer de pecado, calma. O prazer reflete a glória de Deus. O prazer mostra e revela que você só encontrará satisfação único e exclusivamente em Deus. Ele é muito prazer pleno, muito prazer verdadeiro, duradouro, muito prazer perfeito, muito prazer que não acaba. Comida é bom, mas acaba. Sexo é bom, mas acaba. Dinheiro é bom, o dinheiro pode acabar, pode falir. O único prazer é Deus. Na outra vida, na outra por vir, lá seremos fartos desse prazer, dessa justiça de Deus. Ela não vai faltar, nos alimentar, nos deleitar, comer, beber à vontade. Lá sim, sentiremos o verdadeiro prazer. Já pensou fazer um jogo? No final do campeonato de virada e ser campeão, uau! Mas depois disso, passou uma semana, bom, e aí? Foi bom, foi prazeroso, mas assim, a verdadeira felicidade, você só encontra Jesus Cristo. É muito debatido por aí. A escola, inclusive. Dinheiro traz felicidade? Resposta: não. Cristão não acredita. Cristão não defende isso. Cristão não defende isso. Ler minimamente a Bíblia, apenas o Sermão do Monte. Meu Deus, olha isso aqui, 12 versículos, ou melhor, 10 são suficientes, até 9, para você entender que a verdadeira felicidade está em Deus. A verdadeira felicidade é ser um pacificador, é ser manso. O coração é puro diante do Senhor, tem fome e sede de Deus. Deus traz alegria, dá prazer, mas felicidade não dá felicidade. Ela não muda o seu estado de espírito. Feliz é aquele que Jesus fala, essas 8 características, você é bem-aventurado. Isso é ser feliz. A felicidade vem em Deus, único e exclusivamente em Deus. Entenda, a busca pela felicidade é um debate muito antigo, milhares de anos antes de Jesus vir à Terra. Quando ele vem à Terra, ele passa a fórmula da felicidade. Você está no meu reino, você é meu súdito, então você é feliz. Você é bem-aventurado, você é mais do que feliz. Você é mais do que isso que o pessoal debate por aí. Você é muito mais do que isso. Você está além, você é bem-aventurado. É como se fosse um superlativo, que é uma ênfase da ênfase. Você leva ao quadrado. Então, carismas, beatitudes ou bem-aventuranças são as características de quem já é salvo, que desfrutam, de certa forma, aqui na Terra,
em um nível ainda que pequeno, algo maior que está por vir, porque todos são acompanhados de promessas. Que Deus os abençoe e vocês apliquem em seus corações cada um dessas bem-aventuranças. Você faça um check-up. E você não olha para o próximo, seu coleguinha. Você olha para dentro de você e diz: será que eu sou salvo? Será que eu tenho essas 8 características? Ou será que eu ainda estou muito pequeno na minha caminhada na fé? Sou um bebezinho recém-nascido. Inclusive, faço esquema de falar isso. Inclusive, teve um teólogo que foi Lawson Flitt. Ele fala o seguinte: que essas últimas bem-aventuranças, essas 4 últimas, essas 3, a quinta, a sexta e a sétima, elas falam como um recém-nascido age, um recém-nascido na fé. O bebê, quando ele nasce, ele já chora, né? Também, então lá no começo. Mas como recém-nascido, você é um recém-nascido na fé. Mas caminho, você é bem-aventurado. Você vai ali, não olha para o crente de pá, não, crente inchado, traz para você. E use isso de checar. Assim como as características do fruto do Espírito, você tem que ter todas as 8 bem-aventuranças. Não é escolher uma, porque essa aqui do fraco, todas. E coloque diante de Deus. Primeiro, um espírito livre. E chore pela sua condição pecaminosa. Chora. Eu estou falando sem derramar lágrimas. Mas se preciso, derrame. Mas reconheça o pecado. E peça a misericórdia de Deus. Exerça misericórdia para os outros. E que Deus depois abençoe. Para encerrar, só o versículo 12. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Isso é algo novo que nos fala. Os profetas foram perseguidos, vocês também serão perseguidos. Nós temos um exemplo maior. Assim como os profetas e assim como os apóstolos foram perseguidos, nós também seremos perseguidos. Todo mundo de toda era será perseguido. Como falei, nós, brasileiros, em Goiás, talvez não, ainda pelo menos, sofremos esse nível de perseguição. Mas resultado, se regozije, bem-aventurado você é, porque você faz parte do reino de Deus. Amém?